Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra sensacional, espetacular, um livro que eu amo e que já é assim um classicão, querido por muitos, Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling. E que livro fantástico, gente! Que habilidade essa mulher tem de escrever. Que narrativa criativa de verdade. E assim, é de uma genialidade ímpar. Até porque esse é o primeiro livro de uma série de 7, onde em cada um desses livros nós vamos ter um ano letivo de Harry Potter na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Então, este aqui é um livro introdutório, né? É o primeiro, onde nós vamos ser apresentados à narrativa, nós vamos sendo apresentados à história, nós vamos sendo apresentados ao mundo bruxo, nós vamos sendo apresentados aos personagens aos poucos, juntamente com o Harry, que até então ele não sabe de nada, ele não sabe ainda quem é um bruxo. Então nós vamos sendo apresentados a esse mundo mágico, maravilhoso com ele. Nós vamos conhecer Hogwarts, como é que tudo funciona. Hogwarts, que é dividida em casas, né? Lufa-Lufa, Corvinal, Sonserina e Grifinória. Então é assim, é espetacular esse mundo e como ele funciona e como tudo faz sentido. Porque embora esse seja um livro introdutório, né, e é um livro simples, curtinho, infantil até, e a coisa vai ficando mais pesada lá pro final, bem pesada mesmo, eu diria. Então, apesar disso, de ser esse livro introdutório da história e mais leve, nós já temos aqui alguns focos narrativos onde ela já estabelece com muita propriedade muitas coisas e que ela vai sendo coerente até ao fim da saga, como ela é coerente com tudo que ela estabelece, com leis, tudo que ela estabelece é de uma coerência incrível. Então ela já estabelece coisas aqui, né, narrativas, que só vai fazer sentido lá no fim. Embora a gente não entenda, a gente ainda não sabe o que é Horcrux, a gente não sabe de nada, enfim, mas tem coisas aqui que vão ser decisivas, que vão fazer sentido somente lá no último livro. E, cara, isso é impressionante, isso é fantástico, é genial. Ou seja, aqui no primeiro livro ela já sabia onde ela queria chegar, né? Ou se não, ela conseguiu amarrar tudo de uma forma, gente, que, olha, é impecável, é impecável. O que eu mais gosto, o que eu mais gostei dessa série, o que mais me chamou a atenção nessa questão da genialidade da narrativa, é isso, o quanto ela é coerente e o quanto tudo faz sentido. E tudo começa então quando uma criança comum que vive com os seus tios, o tio Walter, a tia Petúnia, e um priminho que é um pé no saco, que é o Duda, ou criança chata e, gente, é um nojo esse menino, mas também ele é animado, ele é criado de qualquer forma ali pela sua tia Petúnia, ela dá tudo pra ele, faz tudo pra ele, é um menino extremamente animado, come do bom e do melhor, doce, quando quer, na hora que quer, enquanto o Harry só come os restos, enfim. E o Harry, inclusive, dorme debaixo da escada, né? Um quartinho ali que fica debaixo da escadaria. Ou seja, ele é meio maltratado ali, deixado de lado totalmente, como se não fosse parente de sangue, como se não fosse da família, mas mora ali com os seus tios. É uma situação meio complicada. Então, ele é um órfão que mora com a sua tia Petúnia, porém é muito maltratado. Ele recebe, então, uma carta, um belo dia, né, da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque quando chega um determinado ponto, né, na vida de uma criança bruxa, ela está na idade ali de começar os seus estudos, ela recebe uma carta ali de Hogwarts diretamente. Quando essa criança é filha de pais bruxos, não tem problema, ela só recebe a carta, o aviso e vai, né, estudar. No caso de Harry, como ele não sabia que era bruxo, como ele não sabia de nada, e como ele era né, órfão, então ele estava ali aos cuidados da Petúnia e do seu tio, então nesses casos algum funcionário de Hogwarts vai buscar a criança, vai conversar
né, com o tutor, ou com o pai, que é trouxa, que não é bruxo, vai explicar o que é o mundo bruxo, vai explicar, olha, seu filho ele é bruxo e, né, você precisa deixá-lo ir estudar, eu aconselho porque ele vai ser bruxo de qualquer forma, ele tem magia dentro dele, e ele vai crescer, essa criança vai crescer, pode causar problema, pode ser perigoso, e a única forma de manter essa magia em controle é ele aprender a controlar, aprender a usar, e somente na escola ele vai conseguir isso, né? Então é assim, para conversar, para convencer, né? Sempre ia alguém, algum funcionário. E o Hagrid foi enviado para buscar o Harry, então. Então, quando chegou lá, né, o tio tratou ele muito mal, Petúnia também. Ah, tá vendo só? Ele é bruxo, né? É da laia, da sua laia aí, da sua família, da sua irmã. Porque a tia Petúnia, ela já sabia que isso talvez ia acontecer em algum momento, porque a irmã dela era bruxa. Então ela conhece o mundo bruxo. E eu acho que ela tinha meio que uma inveja da irmã, da Lilian, né? Da Lilian Potter, por ela ser mais bonita, por ela ser bruxa, poder fazer coisas que ela não fazia. Então ela demonstrava isso em forma de ódio. Quando então ele recebeu essa visita do Hagrid, nossa, né? Ah, eu sabia, né? Que você, eu não vou permitir, você não vai me envergonhar. As pessoas vão perguntar, eu vou falar o quê? Que você está estudando ali nessa escola de gente pirada? E ele insulta o Dumbledore, né? E insultou ali naquele momento o diretor de Hogwarts. E é aí que o Hagrid fica doido, né? Jamais você ouse a insultar o Dumbledore na minha presença, né? Ele é super doce, super educado, mas não pode falar mal do Dumbledore. E, enfim, Harry então parte com o Hagrid. Ele é então introduzido a esse mundo. Ele conhece o Rony, conhece a Hermione, e mais, ele ouve falar, né, que, como eu falei, tem casas, né, cada uma dessas casas é como se fosse, elas disputam entre si, é um tipo de gincana, e no final do ano, cada casa, né, no final do ano, a casa vencedora ganha um prêmio, e enfim, e a glória, né, de ser a casa vencedora e tudo mais. Então, mas o Harry, ele ouve falar que a Sonserina não seria um bom lugar para ele, porque não se conhece nenhum bruxo bom, né, que tenha vindo de lá. A maioria dos bruxos das trevas vieram da Sonserina, e todos os bruxos lá são metidos, são arrogantes, e quando o chapéu seletor, que é aquele chapéu que seleciona, né, em que casa cada criança vai ficar, né, no seu primeiro ano, Harrington diz, Sonserina não. Então o chapéu o coloca na Grifinória. Pensa um pouquinho, mas tá bom, você então vai ficar na Grifinória. E ele fica feliz, porque ele fica juntamente com os seus amigos, Rony e Hermione, e a partir daí eles vão viver grandes aventuras. E nós vamos ser apresentados ali a todas as aulas, todos os professores, vamos ter o Snape. E você vê que essa questão de pontuação das casas, né, não é muito parcial, não. A maioria dos professores não são tão parciais, principalmente o Snape, porque ele tira pontos de qualquer forma, por nada, ele vai tirando pontos ali, principalmente da Grifinória, não é? E dando pontos ali de bobeira para a própria casa dele, que é a Sonserina. Mas, enfim, é muito parcial essa coisa aí de pontuação. Então, nós vamos sendo apresentados a tudo isso, ao mundo, à política e tudo mais. Harry descobre que ele já é super famoso ali, que ele é famoso porque ele não sabia nem que era bruxo, mas o nome dele era famoso, porque ele é um menino que sobreviveu. A criança que sobreviveu ao ataque, a única pessoa que sobreviveu ao feitiço da morte lançado pelo bruxo das trevas, não é? E aí, então, foi o próprio Dumbledore que, por segurança, pegou então o Harry quando era bebê ainda, porque os pais do Harry foram assassinados por esse Lorde das Trevas, e Harry sobreviveu porque o feitiço ricocheteou, porque a mãe colocou tipo um feitiço de proteção, né, que seria o próprio amor da mãe, não é uma grande magia antiga. Harry então sobreviveu. Dumbledore foi ele mesmo que colocou, que mandou o Harry, ainda quando bebê, para casa dos seus tios. Então, ainda que ele não tivesse amor, ainda que ele não tivesse carinho, ainda que fosse horrível viver ali com os seus tios, ali ele tinha pelo menos ali proteção.
tinha pelo menos a proteção dos laços sanguíneos dele com a tia, né, Petúnia, e a proteção que estava sobre aquela casa, e de forma alguma o Lorde das Trevas poderia tocá-lo enquanto ele estivesse ali, não é? Até que chegou o tempo dele estudar, então, em Hogwarts. E foi isso que aconteceu. Ele descobre isso, que os pais dele foram assassinados por esse bruxo das trevas, e que esse bruxo retornou para se vingar, e que esse bruxo, quando recebeu esse golpe, né, e por não conseguir matar o Harry, ele se tornou um ser assim, menos que um fantasma, né? Simplesmente sumiu. Onde está o Lorde das Trevas? Ele sumiu, virou nada, não morreu e também não virou um fantasma e também não está vivo, porque ele sofreu um golpe. Ele viveu então possuindo pessoas, como um verdadeiro parasita, aqui e ali, em animais, em pessoas. E ele então possuiu um dos professores, veja bem, de uma matéria chamada Defesa contra as Artes das Trevas. E guarde isso, porque cada ano nós vamos ter um professor diferente nessa matéria, porque essa matéria é meio amaldiçoada ali, né, nesse mundo, nesse universo. Então é muito interessante. Então o professor Quirrell vai atacar o Harry, não é? Vai tentar se vingar de alguma forma ou de outra, se aproximar dele. Mas o Harry vai contar com a ajuda de seus grandes amigos, Rony e Hermione, e com a proteção, é claro, também do professor Dumbledore. Gente, é impressionante. E é uma história de amizade, é uma história de amor, de superação. É muito fofa, muito gostoso realmente de se acompanhar esse primeiro livro. Fantástico, com certeza você vai gostar. Fica aí então a dica: Harry Potter e a Pedra Filosofal de J.K. Rowling, e até a próxima.